Olá, meu nome é Cleiton, sou coordenador de marketing de conteúdo da consultoria digital. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o marketing digital, na parte de conteúdo e como ele pode ser benéfico para a sua estratégia de marketing digital. Bom, para exemplificar um pouco sobre a questão do marketing de conteúdo, imagina que você tem um e-commerce de vinho. Agora imagina que você tem acesso de vários públicos diferentes ou de várias pessoas diferentes. Dentro dessas pessoas, dentro do seu público-alvo, nós podemos colocar algumas pessoas-chave que são chamadas de personas ou avatares. Que é o quê? É um exemplo do público seu que está acessando o seu site, o seu conteúdo, que quer o seu serviço ou o seu produto. No caso do vinho, bom, nós podemos colocar, por exemplo, 3 exemplos de personas. Aquele que é o iniciante, aquele que ainda quer comprar um vinho, ou ele já compra uma vez ou outra, mas ele quer saber dicas, ele quer entender um pouco mais do universo do vinho. Ou aquele outro que já consome até que regularmente, só que ele quer saber como harmonizar esse vinho. E aquele que já sempre compra vinho, toda semana, ele já conhece sobre vinhos, só que ele ainda quer entender um pouco mais que tipo que ele vai escolher, qual vinho mais caro, mais barato, onde ele pode encontrar as melhores ofertas e onde ele pode entender um pouco mais sobre o universo dos vinhos, algo que ele já conhece, mas que nós podemos fazer ele entender um pouco mais. E você vai entender aqui como o marketing de conteúdo pode fazer com que esses 3 tipos de avatares, ou com esses 3 tipos de públicos, entendam um pouco mais, acessem o seu conteúdo e comprem o seu produto. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre cada um desses tipos de clientes, no caso, um pouco desses avatares ou essas personas. Bem, se a gente for pensar aqui num funil, a gente pode colocar no funil de vendas, que é desde o acesso dessa persona, do seu cliente, ao seu site, ao conteúdo do blog, até ele comprar o produto. Se ele é iniciante, se ele está colocando no Google ali, o que é vinho tinto, ele não vai acessar o seu site direto e ele não vai comprar o seu produto. Ele vai querer entender primeiro o que é o vinho para depois comprar. Então esse é o tipo de avatar, é o tipo de persona, onde a gente coloca um conteúdo mais explicativo, um conteúdo onde a gente vai descrever o que é o seu produto, para que ele serve, onde ele pode ser aplicado e assim inserir o seu produto ali dentro do texto, onde ele vai conhecer um pouco mais e mais para frente comprar o seu produto. Falando agora um pouco do outro avatar, da outra persona, aquele que quer harmonizar um pouco o seu vinho com outro prato, nós podemos colocar aqui alguns conteúdos relacionados a justamente isso. O que harmonizar, como harmonizar e o que seria bom para ele consumir com vinho. E assim ele vai entender que tipos de vinho ele pode consumir e o local que ele vai encontrar. E aí nós podemos criar um conteúdo específico para esse cliente, para esse avatar, onde ele vai clicar numa call to action, onde ele vai encontrar ali um anúncio, uma frase que vai induzir ele a comprar o seu produto, a clicar e acessar o seu site. E é muito melhor quando ele já entende um pouco mais do seu produto, porque ele sabe que o seu vinho, ou melhor, que o conteúdo é bom. E agora ele vai saber se o seu vinho também é bom. Porque ele já está confiando no que nós estamos dizendo que é bom para ele. E agora ele vai experimentar um pouco mais o seu produto. Agora, quando a gente fala do outro avatar, desse que já é o conhecedor, nós chegamos já na parte exatamente que nós queremos. A parte do funil que ele já vai comprar. E esse é o tipo de cliente onde nós vamos fazer um conteúdo já mais específico para ele. Onde encontrar a loja que vende, onde encontrar um e-commerce de vinhos, onde encontrar a sua loja, o seu produto. É onde ele vai ter acesso exatamente a um conteúdo que fale como vai ser bom ele consumir o seu vinho, o seu produto, o seu serviço. Onde vai ser bom, onde ele vai encontrar as melhores opções, os melhores modelos de vinho para ele degustar, onde vai ser o melhor local para ele sempre vir e virar um cliente rotineiro. Então aí, com esse cliente, o conteúdo ele já é mais específico e direcionado para a venda. Como você viu, existem várias personas, vários avatares que nós podemos utilizar para o seu produto ou serviço. E como você viu também, o marketing de conteúdo ele é muito importante. E dentro do SEO, ou melhor, dentro do marketing digital, ele é um braço muito importante para o SEO. E agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo do que nós fazemos aqui dentro da consultoria digital para que o marketing de conteúdo ele seja aplicado justamente para o seu produto e para o seu serviço. Bom, quando você vai fazer alguma pesquisa no Google, você geralmente coloca algum termo que você quer encontrar, certo? Então, se você vai procurar sobre vinhos, por exemplo, você vai colocar qual o melhor vinho para, por exemplo, qual o melhor vinho para tomar no final de semana? Ou o que é vinho tinto? Ou então, se você está procurando algo sobre marketing digital, então você vai colocar qual a melhor estratégia de marketing digital para o meu negócio? Provavelmente, se você digitar essas palavras, vão aparecer vários tipos
de blogs que vão falar sobre vários assuntos relacionados ao quê? A marketing digital. Agora, você percebeu que esses termos aí, eles direcionam você a algo específico no Google? O Google, ele é um buscador de notícias. E esses termos nós chamamos como palavras-chave. Essas palavras-chave, elas são muito importantes porque é ali que o seu público vai encontrar o seu produto, vai encontrar o seu serviço. E essas palavras que nós vamos trabalhar para que justamente a estratégia de SEO seja alinhada ao marketing de conteúdo e traga um bom resultado para você. Agora eu vou mostrar um passo a passo do que nós fazemos aqui para justamente você entender o processo e entender como, por exemplo, essas palavras-chave, elas são aplicadas dentro de uma pauta para se transformar num texto e assim o seu público-alvo ser impactado. Bom, como você viu, essas palavras-chave elas são muito importantes e, no caso, para nós encontrarmos essas palavras-chave, são usadas algumas ferramentas específicas que justamente nós vamos ver para o seu site, né? Quais são as melhores palavras para fazer o seu site ficar melhor ranqueado no Google e assim o seu público encontrar o seu produto. Só que para isso acontecer, existem algumas etapas que são feitas e essas palavras-chave, elas são passadas por marketing de conteúdo e ali nós vamos fazer um conteúdo bom para você. Por exemplo, quando nós estávamos falando aqui sobre vinhos, eu dei alguns exemplos para você de alguns avatares, mas eu poderia dar alguns exemplos então de que conteúdo poderia ser falado. Então, se nós pensarmos em harmonização de vinho, como palavra-chave, harmonização de vinho, então nós colocarmos no Google, harmonização de vinho tinto, harmonização para vinho branco. O que é harmonização de vinho? Você percebe que você consegue abranger várias pessoas diferentes, inclusive você consegue colocar aquelas 3 personas que eu falei. Você pode falar o que é harmonização de vinho, para você colocar para quem não sabe, ou você pode falar harmonização de vinho tinto com carne vermelha, justamente para aquela pessoa que já conhece sobre vinho, mas quer harmonizar com um prato específico. Ou então, onde encontrar um vinho, um melhor vinho, né? Ou várias opções de vinhos, de bons vinhos de um e-commerce. Você percebe como as palavras-chave elas são importantes? E essas palavras-chave são alinhadas à estratégia que nós fazemos geralmente a cada 2, 3 meses. E elas têm um acompanhamento diário para justamente nós fazermos o seu site alavancar. Agora você pode falar, Cleiton, mas é tão simples fazer isso? Então por que eu preciso de uma agência? Por que eu preciso de vocês? Bem, não é tão simples assim. O trabalho de SEO é um trabalho minucioso e que demanda de muito estudo, de muita pesquisa, de muito trabalho. E justamente para nós fazermos esse trabalho todo, nós precisamos estar alinhados com você. Você precisa entender todo o processo da agência e nós precisamos estar alinhados com você. Eu, como fazendo parte de conteúdo, preciso entender exatamente o que você precisa para fazer um bom conteúdo. E é justamente por isso que a definição de palavras-chave, a definição dos avatares, né, das personas são tão importantes. E agora eu vou te mostrar como nós fazemos para que esse conteúdo seja feito na prática. Para que seu conteúdo seja feito, então, é necessário que seja feito, por exemplo, uma pauta. O que essa pauta vai ter? Bom, essa pauta vai ter a palavra-chave específica que nós vamos trabalhar, pode ser para a home do seu site ou para um site ou para uma página específica do seu site. Nós vamos trabalhar algumas palavras-chave secundárias também, que elas vão ajudar essa palavra-chave principal. E nós vamos colocar ali um tema bem chamativo. Nós temos que pensar sempre num título impactante, um título que chame a atenção e que dê vontade de você clicar. É muito fácil você colocar, por exemplo, assim, vinho tinto, ou compre aqui vinho tinto. Legal. Ou você pode falar assim, harmonização de vinho tinto. Mas se você colocar assim, como encontrar, ou então 5 dicas para você encontrar os melhores vinhos da cidade de São Paulo. Ou 5 dicas para você harmonizar o seu vinho tinto com carne vermelha. Não chama mais atenção? Não é mais impactante? É justamente esse feeling, essa ideia que o analista vai ter, juntamente com toda a pesquisa que ele já tem, justamente entendendo um pouco mais sobre você, sobre o seu produto, o seu serviço, que no caso a gente está dando um exemplo de vinho aqui, que nós vamos fazer um conteúdo bem especificado. E essa pauta, ela vai trazer toda uma explicação, um resumo do que precisa ser colocado no texto. E nós vamos pegar alguns sites de referência que justamente para nós termos uma ideia do que caminho seguir. Porque se a internet está falando dessa forma, se vários sites estão abordando esse tema, nós podemos seguir essa linha e fazer um conteúdo melhor. O ideal é sim fazer algo melhor do que já está feito ali. Porque justamente nós queremos fazer um conteúdo em que o seu produto fique mais evidente. Em que o seu produto, as pessoas fiquem com mais vontade de conhecer, né, o seu produto, o seu serviço. Então o nosso conteúdo também tem que ser melhor e tem que ser mais bem visto. E justamente também ele vai ser bem mais ranqueado dessa forma. Então na pauta nós vamos ter
o título, o title, né, o título. Nós vamos ter as palavras-chave, a palavra-chave principal e as secundárias. Nós vamos ter um resumo do que vai ter nesse texto, do que precisa ser colocado e os sites de referência que nós vamos usar para justamente fazer um conteúdo melhor que o deles. Cada pauta que é feita, ela tem que ser aprovada por você. Porque nós queremos que você tenha total certeza de que esse conteúdo vai para o ar e que ele vai ser um bom conteúdo que tenha de acordo com o que você deseja. Então nós vamos fazer a pauta, enviar para você, você vai aprovar, nos mandar aqui de volta. O nosso time de redatores vai escrever o conteúdo, nós vamos passar esse conteúdo para vocês e você vai aprovar. E depois de aprovado, esse conteúdo vai para o ar. Esse passo a passo, esse jeito é feito justamente para que nenhum conteúdo se perca, para que você tenha total noção, e nós também, de que esse conteúdo está sendo feito com total aprovação por vocês e que você tenha total certeza que esse conteúdo vai ser bom. E nós, aqui do lado de cá, nós estamos estudando e trabalhando para que esse seja o melhor conteúdo para o seu trabalho, para o seu serviço, né? Para que para a sua empresa tenha a oferecer. E você tem que ter total certeza de que aquilo que vai para o ar está de acordo com o que o seu produto, seu serviço, a sua empresa oferece. Agora, na parte das pautas, né, nós temos a diferença de dois tipos de pautas. Temos as pautas para o blog e as pautas também para os releases. O conteúdo para o blog, ele é justamente um pouco diferente, né? Ele é aquele conteúdo que ele é mais ameno. É um conteúdo mais explicativo, de uma maneira de fácil leitura, em que a gente consiga falar diretamente com quem está nos recebendo. Claro que de acordo com o que nós já falamos das personas, né, dos avatares. Então, se eu vou falar com alguém que está querendo conhecer sobre vinhos, eu vou falar o que é o vinho, para que ele serve, e assim por diante, que é o vinho tinto, que é o vinho branco, o prosecco, ou então eu vou falar onde encontrar os melhores vinhos ou como harmonizar. Agora, se eu estiver falando de release, aí a pauta é um pouco diferente, o conteúdo do texto será um pouco diferente. Porque o release ele tem um conteúdo mais jornalístico, então a linguagem é uma linguagem padrão jornalística. E ele também não vai ser feito para o seu blog, ele vai atingir canais jornalísticos. Nós temos aqui parceiros que publicam o seu site em diversos sites jornalísticos, de grande, médio e pequena escala, justamente para que esse conteúdo faça o seu site também alavancar. Todo o conteúdo feito para o blog, tanto para o blog quanto para o release, e além também de infográficos, e-books, ele serve justamente para que esses links e esse conteúdo seja relevante para o Google, para quem está acessando e, consequentemente, para o seu site ficar mais em evidência. Bom, como você viu, de maneira resumida aqui, o marketing de conteúdo ele é muito importante e você viu aqui um pouco como ele é aplicado dentro da consultoria digital. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail para mim, pode fazer algum comentário aqui embaixo. Eu vou estar à disposição para esclarecer as suas dúvidas. Ah, mas uma dica importante. O conteúdo, e tanto a parte de conteúdo quanto a parte de SEO, todo o planejamento estratégico, ele tem que estar sempre sendo realinhado. Então, a cada bimestre, trimestre, toda vez que a gente for pensar novamente sobre algum ponto a ser estudado do seu produto, do seu serviço, nós precisamos realinhar o projeto. Isso é muito importante. E a nossa comunicação tem que estar sempre ativa. Nós precisamos sempre entender o que você precisa, algo que você está lançando de novo ou algo que você quer colocar aí do seu site em evidência, e você precisa entender de nós o nosso processo. Então, é muito importante estarmos sempre alinhados. Eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço para você e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Até mais!